Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-pano de prato utilizando essas caixas de papelão. Para isso a gente vai precisar de alguma coisa redonda para servir de molde, estou usando essa panelinha, mas aí vai do seu gosto, porque se você quiser maior você pode fazer maior ou menor. A gente vai fazer 2 círculos desse, então eu risquei, depois eu dei uma abertinha ali com o estilete e depois cortei com a tesoura, formando aí os nossos 2 círculos, que um vai servir para frente do nosso porta-pano de prato e o outro para o fundo. Para começar, a gente vai fazer o cabelo da nossa, que vai ser uma menininha, né? Então, eu pego ali um pedacinho de madeira para ter ali a dimensão para ficar tudo do mesmo tamanho e vou dar de 10 a 12 voltas. E eu vou fazer ali 2 cabelinhos pelo tamanho do rostinho dela. Então, eu enrolo, conto ali 10, 12 voltinhas, corto, tiro da madeirinha e amarro no meio. E vou fazer esse processo por 2 vezes, porque eu fiz a primeira, aí vocês vão ver aqui no vídeo que eu meço ali para ver se vai ficar bom o tamanho, e como eu vejo que não vai ficar faltando ali espaço, aí eu faço mais um. Então vai depender aí também do tamanho do seu porta-pano de prato. Se você for fazer ele com um círculo bem maior, aí vai precisar de mais cabelo. Esse tamanho eu acho que tá bom, assim, é o tamanho que eu gosto. Então, eu dou 2 nozinhos e corto ali para abrir o cabelinho, eu corto depois com a tesoura. Aí, eu tô medindo, igual eu falei para vocês, para poder ver. Aí, eu vou fazer novamente mais um cabelinho. Esse vídeo, como vocês estão vendo, eu não acelerei, e nem pulei nenhuma parte para vocês realmente verem na íntegra como que faz. E quem ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa um like, comenta de onde está assistindo, para esse conteúdo também chegar em mais pessoas e mais pessoas aprenderem aí fazer artesanato de uma forma mais sustentável. Uma vez que aqui no canal eu sempre trago artesanato feito com coisas que eu tenho em casa e coisas que muitas vezes são descartadas. Esse porta-pano de prato eu vou ensinar a fazer na minha aula de artesanato, que eu dou aula de artesanato, então vai ser um do primeiro artesanato do ano ali para minhas alunas. Aí você vai cortar, igual eu falei para vocês, para abrir e formar o cabelinho. E se vocês fizerem em casa, comentem aí se vocês gostaram, se deu certo, como que ficou, tá? Cortei de um, cortei do outro. Para isso, para dar continuidade, a gente vai usar o que mais como material? Retalho. Aí o retalho pode ser qualquer retalho que você tiver. Pode ser uma camiseta velha ou algum retalho doado. Não tem a necessidade de comprar o pano. Vamos usar também a cola quente. E depois a gente vai usar uma caneta permanente para a gente poder desenhar o olhinho e etc. Mas aí a gente vai ver aí no decorrer do nosso passo a passo. Aqui eu tô virando para cima para ficar fofinho, né? Para ver como vai ficar. É importante fazer isso antes de colar, para a gente ter a dimensão se tá realmente do jeito que agrade a gente. No meu caso aí estava, então eu já vou partir aí para a próxima etapa. Para a próxima etapa, eu peguei um pedaço de tecido, cortei ali mais ou menos do tamanho do círculo, não precisa cortar certinho. Esse pano que eu peguei era uma camiseta, ela estica, então eu só medi ali para ver se realmente ia ficar certinho, vai ficar puxando um pouquinho. Um dos círculos vai ser coberto inteiro e o outro a gente vai fazer como se fosse um formato de um turbante. Então, a gente vai colar um pedaço de um lado e um pedaço do outro cruzando. Da mesma forma, se sobrar o pedacinho para o fundo, também não tem problema, porque a gente vai colar. E fiz um lacinho também com a cor do tecido. E agora a gente vai partir para a colagem. Como que funciona essa parte de colagem? Igual eu expliquei anteriormente para vocês, eu começo passando um pouquinho de cola quente ali na bordinha, para a gente ter ali, conseguir segurar a primeira parte da colagem e colo ali o tecido. A partir daí, eu faço a colagem toda pela parte de trás e vou puxando ali para ficar bem esticadinho.
Ah, Fran, sobrou tecido ali na parte de trás. Não tem importância. Ou você tira o excesso, ou você pode passar mais cola quente para ele ficar bem grudadinho, porque ele vai ser colado depois do outro lado ali, no outro círculo. Então, quando a gente fazer o acabamento, não vai ficar mostrando. Aí vocês podem ver que tinha dado uma enrugadinha, eu dei uma puxadinha porque ainda estava quente, né? Ainda estava molhado ali. E vou passando a cola quente em toda a borda e vou puxando o tecido. Esse tecido, como é um tecido muito bom, é uma malha que estica, foi bem fácil de colar. Então, não teve tanto trabalho, né? Mas vocês podem fazer com o tecido que vocês quiserem. Eu sugiro que seja esses paninhos mais mole, porque você vai ver que por exemplo, uma camiseta vai render bastante. Você consegue fazer pelo menos 3 ou 4 desses, porque o tecido, como estica, fica mais fácil também de colar, de realizar a colagem. Vai passando e esse vai ser o processo aí até o final, puxando e colando. Vocês podem perceber que toda vez eu vou virando para eu poder ver se realmente está ficando lisinho, se realmente está ficando certo. Por isso que eu passo ali a cola e dou uma olhada, para ver se não está ficando com alguma bolinha ali. Mas, como eu falei, o tecido é mais fácil de trabalhar e é mais fácil de colar também por ser no papelão. Nessa parte aí a gente finalizou, se vocês puderem ver, não sobrou tantas bordas, né? O pouquinho que sobrou eu passei cola quente ali e terminei de colar. Se tivesse sobrado muito, aí você poderia também retirar com a tesoura e ali só colar mais ali com a cola quente. No meu caso, eu preferi colar mesmo por ter sobrado pouco. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é a outra parte do nosso círculo. Bom, para essa parte do círculo, assim como eu falei para vocês, a gente vai colar o pedacinho de tecido como se fosse um turbante. Então, eu vou ali, esse pano não desfia, então eu não preciso fazer barra, não preciso fazer barrinha nem com linha e nem com a própria cola quente. Então, eu passo ali, aí eu escolho o ladinho que tá mais retinho e também tem uma flor que eu achei mais bonita, né? E vou ali e vou colocar. Primeiro essa tirinha e depois eu vou passar outra transpassando uma na outra para ficar com aquele aspecto de turbante. E o procedimento é o mesmo que a gente já fez lá no anterior. Cola certinho, puxando, esticando e depois cola ali na parte de trás. Sobrou muito tecido, tira para não ficar com muito excesso. E se ficar com pouco tecido, você pode colar ali atrás. Eu dei uma aceleradinha aqui no vídeo para vocês poderem ver, porque assim como eu já expliquei, senão ficaria um vídeo também muito longo para mostrar e explicar algo que eu já falei aí anteriormente. Fez a colagem aí e vocês vão poder ver que dessa vez eu preferi tirar um pouco do que sobrou de tecido, porque quando eu vou colar outra parte aí atrás, poderia ficar um pouquinho alto e a gente não quer isso, né? A gente quer que fique bem coladinho. Depois que a gente colou o turbante, a gente vai colocar o cabelinho ali entre o meio, né? E o lacinho colado em cima. E aí a gente finalizou essa parte aí do cabelo e do turbante. Essa parte aqui é uma parte bem interessante. O que que acontece? Eu cortei um círculo de papelão e dentro tirei um outro círculo para ficar ali como um suporte. Essa parte agora eu vou pegar e vou fazer 2 procedimentos. O primeiro é fazer um babadinho, que é para a gente ainda colocar na nossa porta, pano de prato, que eu peguei um pedacinho de retalho e franzi ali com agulha. E peguei essa parte, esse suporte que eu fiz de papelão e peguei ali, você pode fazer com sisal ou pode fazer com barbante. Eu preferi fazer com barbante e dou um tiquezinho de cola e eu vou cobrir ele inteirinho com o barbante. Confesso que a parte mais demorada de todo o processo é essa. Por quê? Porque você tem que fazer com bastante paciência para ficar bem fechadinho e não mostrar que é o papelão. Então, de toda a parte aí do nosso processo de criação, essa é a parte mais demorada.
Vou mostrar para vocês aí um pedacinho que eu fiz e depois a gente já vai partir para a próxima etapa. Olha lá, colei ali um pinguinho de cola quente e aí eu vou começar a passar ali, um bem próximo do outro. Não precisa passar cola quente em tudo, tá? Só no início e no final. Você colocando pertinho ali, não precisa ficar passando cola quente. Só no início e no fim. E agora nós chegamos na melhor parte, que é a parte de montagem. Percebe que no começo está um pouco escuro, porque aqui o tempo estava bem chuvoso, mas aí eu liguei o flash para ficar melhor aí para vocês verem. Então, eu vou pegar a parte que é do rostinho dela e vamos começar a fazer a colagem. Para isso, eu vou pegar um pedacinho de sisal. Aí você escolhe se você preferir o mais fino ou mais grosso, aí vai da sua preferência. O que eu tinha aqui em casa era desse mais fino. Vou dar um pontinho para unir as duas pontas e vou colar na parte superior do nosso rostinho, que é onde vai ficar pendurado o nosso porta-pano de prato. Então, eu junto primeiramente as duas pontas e depois, com a cola quente, eu vou colar ali na parte superior. Já vou ressaltar um detalhe. A gente também vai usar um pedacinho de fita de cetim, que é onde a gente vai colar na parte inferior, que é o que vai unir com aquele suportezinho que nós fizemos de papelão com o barbante. E vou fazer mais uma ressalva também, mas na hora que aparecer aqui no vídeo eu vou explicar. Eu fiz aquele babadinho para colocar na parte inferior e eu acabei colando na parte da frente, mas é colado na parte de trás. Então, na hora que eu for aparecer aqui, eu já vou ressaltar para vocês que eu colei errado. Então, para vocês não cometerem o mesmo erro. Então, eu colo ali, ó, a pontinha na parte inferior. Viro para ver se tá no meio, se tá certinho. Se não estiver, a gente arranca e cola de novo. No meu caso, eu tinha colado um pouquinho mais para a esquerda. Então, eu arranco, meço ali para eu poder colar da forma correta. O importante é que fique certinho. Dou um pinguinho ali de cola quente e vou colar a nossa fita de cetim, que adere muito facilmente. E vou colocar ali, sempre medindo primeiro para ver se tá certo. Olha lá, vou lá, dou uma olhadinha, vejo que tá certo. Vou medir ali a altura que eu quero. Aí, no caso, eu achei que tava muito comprida. E aí que eu falo para vocês, eu acabei colando esse babadinho na parte da frente, mas ele não é colado na parte da frente. Ele é colado, virado lá a parte de trás. Antes de colar a fita de cetim, eu vou lá e colo ele. Depois eu colo a fitinha de cetim por cima. Eu acabei colando errado, até acabou dando um desgastezinho no papelão. Então, quando vocês chegarem nessa etapa, vocês não colhem dessa forma, vocês vão virar para a parte de trás e vão colar e depois cola a fita de cetim em cima dele. Já tô deixando ressaltado porque eu errei aí e aqui a gente não tem mentira, né? Aqui a gente, se acerta, a gente fala que acertou e se errou, fala que errou, para vocês também não cometerem o mesmo erro. Tá? Eu só fui perceber depois que eu fui fazer o rostinho, falei, tem algo de errado. Eu acabei colando e não gostando desse jeito, então eu ranquei e colei aí na parte de trás. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo. Aí, eu filmei para vocês poderem ver como foi colado, ó. Eu colei na parte de trás e depois colei a fitinha de cetim. Essa fitinha de cetim eu passei dentro ali o nosso suportezinho e dei um pinguinho de cola também. Agora, a gente vai unir as duas partes. A gente já tá colando aí, passando cola quente em toda a partezinha ali de trás e vamos unir um lado no outro. Olho certinho para ver que vai ficar bem certinho, por isso que é importante estar cortado do mesmo tamanho. E vou lá e colo um no outro, que é a parte de trás aí. Feito isso, agora chegou a hora da gente fazer o rostinho. Ficou aqui, ó, que é onde eu passei o dedo ali, ficou meio sem a cor, mas por conta de eu ter colado o negócio ao contrário, né, o babadinho ao contrário. Então, agora a gente vai fazer o olho. Para o olho, eu tô usando uma caneta permanente, mas aí você pode optar em usar uma caneta de tecido, tanto faz. Então, eu vou fazer o olho.
todo preto. Vou usar uma tinta de tecido branca para fazer os pinguinhos brancos. Vou fazer a boquinha dela também com a caneta permanente e depois eu pego um pouquinho de sombra ou blush para poder passar ali no rostinho para ficar colorido, para ficar ali rosadinho. Mas aí o rostinho vai do gosto de vocês. Então, cada um tem um gosto. O rostinho você pode até mesmo criar da forma que você preferir. Então, eu faço o olho, o nariz, faço os cílios e eu não coloquei, mas fica muito bonito também se você colocar ali, ó, na pontinha uma pérola que represente um brinco para ela, vai ficar muito bonito também. Aqui eu tô riscando a boca só para mostrar para vocês como que eu fiz e já vou mostrar para vocês o resultado final. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo nos comentários. Se não ficou com dúvida, vai tentar fazer em casa. Conte como foi o resultado. E esse foi o resultado final. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!